Mateus 26, 17, diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparamos a comida da Páscoa? Ele diz: Ide à cidade, a um certo homem, diz ele: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Amém? Pode se assentar, irmãos. Nós já louvamos aqui que nós agradecemos a Jesus por nos libertar e salvar, por ter morrido em nosso lugar. Por isso nós podemos agradecer a Jesus. Aqui nós vemos no tempo da festa dos pães asmos, ou na Páscoa, nós vemos que Jesus queria celebrar a Páscoa. E ele pede para que os discípulos vá preparar. Por quê? Porque ele já sabia que era o tempo dele. Estava chegando o tempo dele se entregar por nós. Mas antes dele se entregar por nós, ele ia passar a última Páscoa com os discípulos, ou seja, a última ceia com os discípulos. E ali nós sabemos que ele ia trazer uma nova ordenança para a gente, que era participar do pão e do suco, ou do pão e do vinho, que simboliza o seu corpo e o seu sangue. E nós sabemos que ele ia fazer uma nova aliança comigo e com você, e com todos aqueles que crescem no nome dele. Mas Jesus, mesmo sabendo de tudo que ele ia passar, ele teve que aceitar todas as situações, até ele morrer pela gente, e até ele ressuscitar. Meus irmãos, tem situações na nossa vida que a gente quer pular. Tem situações na nossa vida que a gente quer passar rápido. Só que tudo tem um tempo determinado por Deus. Então Jesus sabia que ele ia ter que vir. Ele sabia que ele ia nascer de um ventre de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo de Deus, não pela semente do homem, mas pelo Espírito Santo de Deus e semente da mulher. Ele sabia que ele ia ter que crescer. Ele sabia que ele ia ter que ser batizado, ele sabia que ia ter que iniciar um ministério, mas ele também sabia que ia padecer. Então, durante 30 anos, Jesus não padeceu como ele padeceu nos 3 anos e meio do seu ministério. Então, imagine, chegar o tempo de Jesus padecer. O que é padecer? Sofrer por amor à minha vida e por amor à sua vida. Porque o tempo todo que ele começou o seu ministério já foi difícil. Porque os escribas, os fariseus, sempre procuravam ocasião para prender Jesus. E quando ele diz que aquilo que estava escrito no livro de Isaías, que falava a respeito deles, aí que eles procuram a morte. Falou: quem que ele está achando que é? Ele está achando que é o Messias? Ele está achando que é o Salvador? E ele era o Messias, ele era o Salvador. Ele era, mas eles não entendiam que Jesus era o Messias. Então ali ele já procurava ocasião para matar Jesus. E nessa ocasião, eles conseguiram achar um coração que já não estava mais entregue a Deus. Já não estava mais entregue a Jesus, mas já estava entregue às coisas do mundo. Meus irmãos, o inimigo, ele quer nos afastar de Deus. Ele quer nos tirar da presença do Senhor. E o que ele faz? Ele começa a nos incentivar a praticar as coisas do mundo. E quando a gente está seduzido pelas coisas do mundo, a gente acaba negando Jesus. E a gente acaba traindo Jesus pelas coisas do mundo. Judas, ele traiu Jesus, nós sabemos, por 20 moedas de prata, 30 moedas melhor, 30 moedas de prata, um preço de um escravo. Então Judas deixou o seu coração seduzir pela riqueza, pelo dinheiro, embora depois ele viu que o dinheiro não ia adiantar nada, até tentou devolver, mas já era tarde demais, já não tinha como ele ali repor aquela situação, não tinha como ele arrumar mais aquela situação. Mas Judas, ele não teve Jesus como salvador da alma dele.
Judas, ele queria um Jesus político, que tirasse eles da mão do romano. Um Jesus que tinha poder, um Jesus poderoso, não um Jesus salvador. E por isso ele vai e rejeita o Jesus salvador. Irmãos, nós não deveremos querer um Jesus que só resolve as nossas coisas. Um Jesus que só abençoa a nossa vida. Um Jesus que só nos tira das mãos de certas situações, de certos problemas. Não, nós queremos e nós devemos melhor ter Jesus como alguém que é o Salvador da nossa vida. E não só Salvador, mas Senhor da nossa vida. Aquele que nos dirige, aquele que nos ensina, aquele que nos fala para a gente o caminho que nós devemos andar. Por quê? Porque senão o mundo nos seduz. E nós, pela sedução do mundo, da riqueza, acabamos traindo e negando Jesus. Eles procuravam uma brecha. E a brecha foi aonde? Em Judas. Meus irmãos, que a brecha não seja eu e você. Que Satanás não ache brecha em mim e você para a gente trair Jesus. Que Satanás não ache situação para falar, é através dele que eu vou fazer que o nome de Jesus seja blasfemado. É através dela que eu vou fazer que o nome de Jesus seja negado. É através dessa pessoa que eu vou fazer ela escandalizar o nome de Jesus. Aí ele afasta para o mundo e o nome do Senhor é escandalizado e Jesus é negado e é traído. Mas que eu e você sejamos aqueles que não traz Jesus na mesa, mas aqueles que ceia com Jesus na mesa e permanece com Ele em comunhão. Porque Judas até sentou na mesa. Judas até recebeu o pão. Só que foi só naquela ocasião, aqui da última ceia. Depois ele saiu para trair Jesus. Mas os outros discípulos permaneceram com Jesus, ouvindo as últimas instruções de Jesus. Então, igreja, que eu e você devemos permanecer com Jesus. Porque Jesus, ele sabia o que ia passar. E ele falou, prepara a ceia. Meus irmãos, vamos pegar um pouco mais profundo? Já pensou você falar assim, prepara a ceia. Alguém que já sabe que vai morrer, tem motivo para comemorar, irmão? Entendeu? Mesma coisa, eu falar, você vai morrer amanhã. Aí você fala, então vamos fazer uma ceia antes de eu morrer, né? É difícil, irmão. É difícil. Mas Jesus, ele sabia que a morte dele ia gerar vida. A morte dele não era uma desgraça. A morte dele era um propósito de Deus para a salvação do ser humano. Meus irmãos, como é difícil. Não é fácil a gente entender que certas coisas que nos dói gera vida. Como é difícil. Né? Às vezes nós estamos passando por um processo, por um trabalho na nossa vida, por umas situações. E a gente fala, meu Deus, mas que dor, mas que tristeza. Aí, mas no final a gente não entende. Deus está falando, eu estou te moldando. Eu estou te fortalecendo. Você vai sair com mais fé, você vai sair com mais força. Você vai sair com mais vigor, você vai sair mais diferente. Mas para nós parece que é a morte, parece que é o fim. Parece que é dor. É só a gente olhar para Jó. Jó parecia que era dor. Os discípulos lá, quando estavam no meio do mar, naquela tempestade, no mar da Galileia, parecia que era morte, não tinha mais saída. Mas era só para a fé deles aumentar. Era só para eles ver o poder de Deus. Irmão, tem situações na nossa vida, é para o poder de Deus ser manifestado. E se o poder de Deus é manifestado, almas são salvas, almas são curadas, almas são libertas, almas são transformadas. Enquanto está no nosso limite, enquanto está nas nossas forças, é nós que faz. Mas claro, com a força de Deus. Mas quando ninguém pode fazer, é só Deus que faz. E quando é Deus que faz, ó, o nome dele é glorificado. Porque tem coisa que é só Deus. Jesus, ele preparou a ceia. Eles participaram da ceia. Jesus faz a nova aliança. Ele parte o pão, ele dá graça, ele abençoa. O cálice também. Aí ele diz que a nova aliança, que é o corpo, o pão simboliza o corpo dele, que ia ser partido por nós, ou seja, ia sofrer melhor pela nossa vida.
O suco ou o vinho, nós sabemos, simbolizava a nova aliança. Jesus faz isso. Aí Jesus avisa Pedro: Pedro, essa noite, todos vós vão escandalizar em mim, porque está escrito, fere o pastor e as ovelhas vão dispersar. Pedro: não, todo mundo pode te negar, todo mundo pode escandalizar, mas eu não vou. Jesus falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes e o galo vai cantar. Aí Pedro: não, com mais veemência, eu não vou te negar. Agora, vamos se colocar no lugar não de Pedro, mas de Jesus. Nós não somos Jesus, tá, irmão? Em nome de Jesus, não entenda isso, tá? Só ele como homem, como estava sofrendo aqui, só isso. Imagine Jesus falando para Pedro: Pedro, eu vou sofrer por você que vai me negar. Você entendeu? É como se você amasse uma pessoa que não te ama. Não que Pedro, deixa eu explicar, né? Não que Pedro não amava Jesus, mas ele não amava o jeito que Jesus achou que ele achava que amava. Igual a gente, às vezes acha que ama Jesus ao ponto de dar a vida por ele, mas a primeira prova já quer desistir, já quer largar ele. Que amor é esse? Que larga em qualquer... Entendeu? Pedro falou: não, todos vão. A Jesus: Pedro, você vai me negar, mas mesmo assim eu vou morrer por você. Vamos dizer assim? É como se você fizesse o bem para uma pessoa que você sabe que ela não vai valorizar o que você vai fazer por ela naquele momento. Naquele momento. Aí Pedro vai e nega Jesus. Mas antes de Pedro negar, Jesus faz o quê? Vai no Getsêmani, chora, derrama sangue ali, porque o seu suor se tornou em lágrima, se tornou em sangue. Imagine a agonia que ele ia sentir. O suor dele se tornou em sangue. Agonia. Porque ele ia receber a ira de nós todos sobre ele. Então, a agonia, a pressão que ele sentiu. O ponto de um anjo ter que vir e fortalecer ele. E confortar ele. Porque os discípulos, nós sabemos, dormiram. Mas veio um anjo e fortaleceu e confortou ele. Porque naquela hora era só o céu para confortar ele. E Jesus se coloca de pé. Aí Jesus agora vem, fala para os discípulos: ó, agora dorme agora. Aquele que me trai já está chegando aí. Aí chega Judas e aqueles que vão levar Jesus preso. Meus irmãos, Jesus já sabia de tudo. Eles perguntam: quem é Jesus? Jesus fala: eu sou Jesus. E Jesus se entrega. Quando Jesus se entrega, os discípulos se espalham, cumprindo a profecia que ele falou: fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Teve um que entrou ainda na casa do sumo sacerdote, que era conhecido dele. E Pedro ficou no pátio. E nós sabemos que a criada falou: você é um deles. Ele falou: não sou. 3 vezes perguntaram: você é um deles. 3 vezes Pedro negou e o galo cantou. Em João é mais forte, irmãos. Que enquanto Jesus estava sendo julgado, olha isso aqui, irmão. Se vocês quiserem ler João. Enquanto Jesus estava sendo julgado, Pedro estava traindo ele. Já pensou? Enquanto Jesus estava sendo julgado, Pedro estava traindo. Estava perguntando: você conhece ele? Não conheço, não sou nem dele. E Jesus sendo julgado. Aí vai dizer que Jesus olhou para Pedro. Jesus olhou para Pedro. Quando Jesus olhou para Pedro, Pedro lembrou da palavra que Jesus falou que ele ia trair. Aí Pedro se retirou e foi a chorar. E Pedro chorou amargamente pelo que ele tinha feito. Aqui eu já vou aplicar a mim e a você. Se você errou com Jesus, somente se arrependa. E chore na presença dele. Fala: Jesus, me perdoa. Me perdoa porque eu achei que
eu não ia fazer isso e eu fiz. Eu achei que não ia negar e eu neguei. Eu achei que eu estava pronto e não estava. Porque vale mais a gente reconhecer do que a gente achar que é capaz daquilo que a gente não é capaz. Porque quando a gente reconhece, Jesus nos ajuda nas nossas fraquezas. Mas quando a gente pensa que é forte e não consegue, e consegue com as nossas próprias forças, sem a ajuda de Jesus, aí nós não conseguimos vencer. Nenhum homem, nenhuma mulher é suficiente, forte para vencer o pecado sem Jesus. É só com Jesus que nós vencemos. É só com Jesus que nós vencemos as tentações, e é só com Ele que nós conseguimos ser fiel. Se Jesus não der graça, se nós não se humilharmos, se nós não se quebrantarmos, nós não conseguimos ser fiel a Jesus. E aí nós sabemos que Jesus é levado também a Pilatos. Pilatos, irmãos, ele tenta libertar Jesus, porque ele viu que não tinha nada de errado em Jesus. Só que os fariseus, os escribas, estavam furiosos. Eles queriam matar Jesus de qualquer forma. Eles queriam crucificar Jesus de qualquer jeito. Porque para eles, Jesus causava inveja neles. Você entendeu, irmãos? A dureza do coração do homem. Por inveja, eles queriam matar Jesus. E Pilatos sabia. O que a inveja leva, irmão? A inveja leva uma pessoa a querer matar a outra. Olha como que a inveja é perigosa. Olha como que a inveja é maligna, é maldosa, é pecaminosa. Olha como que a inveja é. Jesus é levado, irmãos, até Pilatos. Pilatos tenta convencer o povo que Jesus era inocente. Mas o povo não queria saber se Jesus era inocente ou não era. Só queriam matar Jesus. Aí, como era costume da Páscoa, soltar alguém. Porque Páscoa simboliza libertação. Foi quando o povo saiu do Egito. Então, vamos libertar alguém. Aí, o que eles fazem? Aí Pilatos fala, vocês querem que liberte o rei dos judeus, que era Jesus? Não. Pode libertar Barrabás. Que era o quê? Um que tinha causado uma revolta, matado alguém. E alguma vai falar que ele era também um salteador. Que os evangelhos às vezes narram um pouco diferente, só com as visões diferentes. Aí o que eles fazem? Eles incentivam a multidão a gritar, crucificam, crucificam, crucificam. Aí Jesus é crucificado. Agora deixa eu falar algo para vocês. Jesus foi crucificado porque traíram ele, porque levaram ele preso, porque crucificaram ele, ou Jesus foi crucificado porque foi a vontade de Deus? Jesus falou, se eu quisesse me defender, Pilatos, os meus servos aqui, lutavam, mas meu reino não é daqui, meu reino é do céu. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, que era um dos discípulos do sacerdote, sumo sacerdote, ele falou, Pedro, se eu quisesse, meu pai envia legiões aqui de anjos e me defendia. Foi Jesus que se entregou. E a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Quem enviou o Filho para morrer? Jesus. Ou Deus melhor. Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer. O Cordeiro que estava preparado antes da fundação do mundo.
Então Jesus não morreu porque as pessoas prenderam ele. Não morreu porque traiu ele. Morreu porque ele tinha que morrer por nós. Porque somente um justo poderia pagar pelos nossos pecados. Deixa eu ensinar uma coisa para mim e para você. Não tem às vezes quando as pessoas fazem o mal para a gente? Aí a gente fala, eu não estou dando alívio para ninguém querer fazer um mal para ninguém. Sangue de Jesus tem poder, porque o que eles fizeram com Jesus não tirou a responsabilidade humana deles. Porque eles falaram que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. E caiu. No ano 70, o general Tito invadiu, o povo foi disperso. A maior dispersão dos judeus até, se eu não me engano, 1948. Então imagine. O povo foi disperso. 1000 e poucos anos durou a dispersão do povo judeu. E até hoje a gente sabe que eles passam por algumas coisas. Eles sofreram a consequência do que eles fizeram com Jesus. Não tirou a responsabilidade humana. Mas quem Deus enviou para morrer foi Jesus. Foi voluntariamente que Jesus morreu por nós. Foi Deus que enviou Jesus para morrer pela minha vida e pela sua vida. Agora deixa eu falar. O que Jesus passou parecia que ia dar certo. Você entendeu? Se ele era o rei, por que ele está sendo crucificado? Se ele era o rei, por que ele está apanhando? Se ele tinha poder, por que colocaram uma coroa de espinho? Se ele tinha, por que ele sofreu? Porque se ele é o rei, por que ele está passando por tudo isso? Ou porque ele passou por tudo aquilo? Como eu disse, tinha um propósito. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Ou seja, ia gerar, na morte de Jesus, ia gerar muitas vidas. Mas para as pessoas que estavam olhando, aquilo lá era uma loucura. O que as pessoas olhavam e falavam para Jesus quando ele estava na cruz? Se ele é o rei, desce daí. Salvou os outros, salva a ti mesmo. Se ele é o rei, desce daí os 2 ladrões, e salva nós. Para as pessoas, um rei não poderia ser crucificado. Não poderia morrer da forma que ele morreu. Mas as pessoas não entenderam que aquilo ali era um propósito de Jesus. Agora, o ensinamento, irmão, para mim e para você. Você sabia que as coisas que a gente passa têm um propósito na nossa vida? Você sabia? Que para a gente se tornar as pessoas que nós somos hoje, nós teve que sofrer? Por que às vezes as pessoas são fortes e outras são tão fracas? Me perdoa o modo de falar. Umas qualquer coisinha, sabe? E a outras, ela pode estar sendo crucificada, eu estou com Cristo e pronto, acabou. Outras, uma dor no dente já. Não quero nem servir Jesus, ele permitiu que eu tenha uma dor no dente, ué. Você entendeu? Então, porque Jesus, ele faz nas provações, nas dificuldades, ele leva para um propósito. Ele leva para um propósito. Para quê? Para forjar o nosso caráter, para nos fortalecer, para a gente cumprir o propósito que ele tem para nós. Eu lembrei de quem? José, que também é um tipo de Cristo. Quem diria que de José ia sair um governador? Os irmãos odiavam ele, irmão. Os irmãos odiavam José. Com 17 anos ele foi vendido por uma caravana de ismaelitas. Por 20 moedas de prata. Primeiro jogaram no calabouço, né? Jogaram no poço. Depois venderam ele. Quem diria que Deus estava com José? Olhando, né? Nós, biblicamente, nós sabemos que Deus estava com José. Mas quem estava ali vendo de fora, José, os irmãos não gostam dele. Foi vendido como escravo. Quando ele achou que estava tudo bem, a mulher de Potifar acusou ele de um abuso, que ele não fez nada. Aí vai preso. Quem diria que José ia ser o governador, e ele ser um governador, ele ia salvar a sua família e a descendência dele? Quem diria? Você entendeu, irmão, como que é diferente as coisas de Deus?
que os sofrimentos, não era isso que eu ia pregar, irmão, mas olha, entenda isso. Porque assim, mesmo assim, a gente vai sofrer menos, você sabia? Mesmo sofrendo, vai sofrer menos. Em que sentido? A gente vai entender que o sofrimento é uma escola. Que o sofrimento não é só para gerar dor e para a gente morrer. Não. Sofrimento é uma escola. Olha, eu vou dar outro exemplo. Apóstolo Paulo. Ele escrevendo ao Filipenses, ele disse: essa prisões minha, que eu estou passando, é para o bem. Você imagina? Ele falar que a prisão dele é para o bem. Porque se ele não fosse preso, ele não poderia evangelizar a guarda pretoriana. Não poderia evangelizar os soldados romanos. Ele falou, essas cadeias estão servindo para o bem. Aí, ele escreve a carta a Filemão, a Filipenses, a Colossenses. Ele escreve carta que chama a carta das prisões. Serviu para o bem. E como Paulo saiu, irmão, mais fraco ou mais forte? Porque da primeira prisão ele saiu. Saiu mais forte. E até os irmãos foi fortalecido. Então, em nome de Jesus, aprenda a fazer do sofrimento uma escola. Saiba que tem um propósito. Saiba que tem um propósito. Hoje, irmão, eu entendo. A Bíblia diz que aquele que não passa por nada não sabe de nada. A Bíblia diz que aquele que não passa por nada não sabe de nada. Hoje, o tanto de coisa que eu passei, e eu tenho 31 anos, mas o tanto de coisa que eu passei serve hoje para fortalecer outras pessoas. Porque quando uma pessoa vem perguntar algo para mim, eu falo, irmão, eu passei por isso aí. Irmão, eu passei por isso aí. E as pessoas são fortalecidas. E eu sei, eu falo para ela, como que você vence isso? Eu falo, você vence dessa forma. E a pessoa consegue vencer. Agora, se eu não passei por nada, se eu não sinto nada. Por isso que Jesus veio para sentir as nossas dores. Porque Deus não é espírito, então Ele não sentia a dor do ser humano física. Mas Jesus veio em carne para sentir as nossas dores. Aí a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque Ele sofreu como um de nós. Então uma pessoa que não passa por nada vai falar o que para as pessoas? Ah, irmão, você vence assim. Mas você já passou por isso? Nunca passou. Então isso que você está passando vai gerar vida para as pessoas. Mas aguenta firme. Tem que aguentar firme. Porque olha o que Jesus passou. E o que Jesus passou não é de motivação para mim e para você? O que Jesus passou não nos coloca de pé quando a gente olha o que Ele sofreu por nós na cruz? Não nos coloca de pé. Porque se a palavra da cruz, ou o que Jesus fez na cruz, não nos colocar de pé, o que vai nos colocar de pé? Se o que Jesus passou por nós não nos incentivar, não nos dá força, não nos dá ânimo, não nos ajudar a vencer, nada mais vai poder ajudar a gente a vencer. Porque através do que Ele fez por nós, através dele que a gente vence. Então passa pelas situações, mas passa aprendendo. Passa aprendendo. Sabe, eu perdi minha mãe quando tinha 3 anos, vocês sabem. E tem pessoa que vem conversar comigo. Eu passei por abuso, tem pessoas que vêm conversar comigo. Muitas coisas, irmão, que eu nem falo. Passei e as pessoas vêm e eu vou falando, você vence assim, você vence assim, você vence assim. Agora, isso tudo era da vontade de Deus? Não, não falo isso. Mas Deus permitiu. E a gente está no mundo, a gente tem que ficar firme. Vai desistir de servir a Deus? Vai desistir de servir ao Senhor? Não. Mas pega isso como uma escola. E disso, não para nos derrubar, mas para nos fazer mais forte. Então, que Deus use a sua vida. Que Deus use a nossa vida. Mas vamos olhar para Jesus e vamos passar por todos os processos. Aí Jesus é crucificado, irmãos. Ele é crucificado meio-dia. Aí da meio-dia às 3 horas, nós sabemos que houve trevas. Da meio-dia às 3 horas. Na sexta-feira.
Aí Jesus vai e entrega o Espírito. Diz, está consumado. Nas suas mãos, Pai, entrega o meu Espírito. Jesus está lá, irmão, crucificado. E Jesus crucificado, se não tivesse ninguém para sepultar ele ia ser jogado, como era jogado, os corpos, tinha um lixão em Jerusalém, que às vezes tinha corpo que era jogado lá. Não só jogava lixo, jogava corpo também. Sabe aquela passagem que fala, onde o fogo não se apaga, tal? É daí que vem a raiz do ranger de dente, porque o fogo ali nunca apagava, sempre era queimando lixo. Lixo, corpo, animal, tudo. Só que Deus já tinha tudo preparado. Antes de chegar às 6 horas, porque aí já começava o sábado e os judeus guardavam o sábado. Deus levanta José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus meio em oculto. Ele pede o corpo para Pilatos e Pilatos dá o corpo para ele. Ele vai e enterra Jesus, sepulta Jesus. E ali chegam os judeus, lembra que falaram que ele ia ressuscitar. Então Pilatos manda alguém guardar o corpo para que não falar que o discípulo foi lá e roubou. Esse discípulo roubou o corpo e vai falar, o mestre ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então, para que o tumulto não seja maior, Pilatos, sabe o que você faz? Coloca soldado. Pilatos falou, então vai, a guarda está lá. Coloca o selo romano. Ninguém pode mexer. Aí os guardas ficam ali, guardando Jesus. Mas os guardas não conseguiu segurar. Eles passam o sábado. Quando chega o domingo pela manhã, Jesus ressuscita. A pedra é rolada, um anjo vem, move a pedra. Os guardas, eles não ficam normal, eles caem aterrorizados. E ali, Jesus já tinha ressuscitado. Porque não era a pedra que segurava Jesus. Porque Jesus, ele passa pelos lugares. A pedra não segurou Jesus. A pedra só foi rolada para Maria, para o povo ver que Jesus não estava mais lá. Porque a pedra não segurava Jesus. Você entendeu? Aí a pedra é removida, Jesus já não está mais lá, chega Maria Madalena e as mulheres. Cadê Jesus? Porque você está procurando entre os mortos aquele que vive. Enquanto elas recebem a notícia que Jesus está vivo, os soldados vão falar para o sacerdote, aconteceu isso e isso. Ele ressuscitou. Chegou um anjo, tudo tal. Aí o soldado, vocês vão falar assim, vocês vão falar que os discípulos foi e roubou o corpo. Vocês vão falar isso. Que os discípulos, nós vai dar uma grana para vocês. Olha como que é. Nós vai dar uma grana para vocês. E vocês vão falar que os discípulos roubou o corpo. E fica tranquilo que lá com Pilatos a gente resolve. E os soldados divulgou isso. E a Bíblia fala, isso foi divulgado até hoje. Hoje até o tempo lá que foi escrito em Mateus. E era divulgado isso. Só que era mentira. Jesus tinha ressuscitado. Aí Jesus aparece em primeiro para quem? Para Maria Madalena. Para que ele aparece para ela, irmão? Para cumprir as escrituras. Ele falou que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E ele falou que ia aparecer para eles. Aí ele fala para Maria Madalena, fala para os discípulos, fala para Pedro, que eu vou adiante deles na Galileia. Aí Jesus vai e aparece mais para 2 discípulos a caminho de Emaús. Depois disso, Jesus vai e aparece para Pedro. Depois disso, Jesus vai e aparece para os 11. Depois, Jesus aparece para Tiago. Depois, Jesus aparece para mais de 500 pessoas. E por último, depois que ele subiu ao céu, ele aparece para Paulo no caminho de Damasco. O
que tem a ver isso? Jesus está falando assim: o que eu passei foi para gerar vida. E agora eu estou mostrando para vocês que o que eu passei valeu a pena. Porque quando Jesus morreu foi pelos nossos pecados. Como Ele ressuscitou foi para nos justificar. Agora imagine os discípulos quando Jesus apareceu para cada um deles. Imagine a fé dos discípulos, porque para os discípulos que estavam a caminho de Emaús, não tem mais esperança, não tem mais jeito, acabou. Aí Jesus aparece para eles e eles entendem que tem jeito. Os 11, Jesus aparece, eles vão e entendem que tem jeito. E Jesus vai aparecendo para eles entenderem que tem jeito, que tem esperança, e para eles continuar a obra que Jesus começou. Se tivesse só terminado na morte de Jesus da cruz, não teria sido completo. Porque somente um vivo pode justificar alguém. Você entendeu? Morto não justifica ninguém. Somente vivo. E agora aqui, claro, Jesus Cristo. Deixa eu falar um negócio para vocês. A nossa vida não fica só no sofrimento. A nossa vida não fica só na luta. A nossa vida não fica só na prova. A nossa vida também tem a ressurreição. A nossa vida também tem a glorificação. A nossa vida tem, em nome de Jesus, a glorificação de Cristo na nossa vida. Tem a ressurreição, nós nascemos de novo e tem a ressurreição dos últimos dias. Então fica tranquilo, em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua vida é um processo. E tem processo que é processo de dor, tem processo que é processo de aprendizado. Mas depois do processo, tem um processo de glorificação. Talvez você está falando hoje: será que vale a pena servir a Cristo? Será que vale a pena mesmo ir para a igreja? Será que vale a pena ir para os cultos? Será que vale a pena fazer tudo isso por Deus? Eu digo que vale a pena. Porque o que Jesus fez por nós é maravilhoso. Então continue firme. Continue batalhando, continue lutando, continue confiando. Não desista. Não desista. Porque Jesus não desistiu, mesmo sendo traído, mesmo ali agonizando, mesmo ali sangrando, mesmo sendo chicoteado. Vocês já sabem tudo que ele passou. Ele não desistiu. Se vocês puderem, estuda um pouquinho sobre a história da igreja. Vocês vão ver o quanto os homens de Deus sofreram. Depois de João, tem até o filme Policarpo. Se vocês quiserem até assistir, Policarpo. Ele foi após João, depois de João. E ele falou assim, quando ele estava sendo queimado, depois de sofrer algumas torturas: eu sirvo Jesus há 86 anos, meu rei. Porque o povo falou: nega Jesus. Nega Jesus. Ele falou: eu sirvo a Jesus 86 anos. Ele nunca me fez um mal. Como que eu vou negar ele? João Hus, que nós sabemos, ele foi queimado vivo. Porque ele estava combatendo as heresias da igreja romana da época. Homens que deram a vida pelo Evangelho. Homens que deram a vida. E mulheres também. Mulheres também. Tinha uma mulher que tinha 7 filhos. Ela viu os 7 filhos dela ser assassinados. Com requinte de crueldade. Que o povo dava chicotada, jogava para os leões. No ano 64, faltou cruz. Colocaram os cristãos para queimar nos postes. Como tocha viva. Porque colocaram a culpa dos cristãos por ter colocado fogo em Roma. Sim, entendeu, irmãos? Aí você fala: mas vale a pena isso? Se nós não temos uma causa a qual a gente possa
Viver, então não vale a pena morrer. Sabe qual que é a nossa causa? Paulo falou, o viver é Cristo. O morrer é ganho. Ou é lucro. Então, irmão, se Cristo estava disposto a morrer por nós, foi disposto a morrer por nós, por que nós não estaremos dispostos a morrer por Ele? Amém? Então vamos passar pelas coisas dando glória a Deus? Vamos aprender? Depois, se vocês quiserem, estuda, né? Não é coisa minha não, pode estudar. Vocês vão ver com o evangelho de hoje. No evangelho é sempre o mesmo, né? Mas os que estão pregando não tem nada a ver com coisa de igreja. Não em todo lugar, tá, irmão? Sempre tem uns fiéis verdadeiros. Mas hoje é só vitória, só bênção, você não vai sofrer nada, você não vai passar por nada. Sabe? Hoje é só isso. Não, irmão, tem um consolo, tem uns fortalecimentos. Tem, às vezes, que Deus, né, entra com consolo. Tem. Mas tem os momentos que a gente tem que sofrer por amor a Cristo. E a gente vai fazer o quê? Vai sofrer. Vai passar. Amém? Vamos se colocar de pé? Eu sei, irmão, que é difícil dar glória a Deus quando a gente fala que vai sofrer, né? Se eu falar aqui, Deus tem a porta aberta. Glória a Deus! Ué, até eu dou glória a Deus. Fala, você vai sofrer por amor a Cristo. Aí, você entendeu? Mas a Bíblia fala que não é passar por isso. O próprio Jesus falou. E aí nós vamos fazer o quê, irmão? Vai murmurar? Vai reclamar? Vai desistir? Não, nós vamos perseverar. Nós vamos continuar firme em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos tudo que Jesus passou por nós. Nós sabemos de tudo que Jesus passou por nós. E a graça do Senhor é o suficiente para a gente permanecer de pé. Então, por favor, Deus, o nosso exemplo é Jesus, o nosso alvo é Jesus. Então nos ajuda, Pai. Como Jesus passou por tudo e suportou e venceu. Ajude a gente a passar por tudo e vencer, Pai. Ajude a gente a conseguir chegar até o final. Até o final e vencer todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, e nos dá vitória. Para que seu nome seja glorificado. E abençoa a sua igreja, abençoa o seu povo, abençoa a sua obra. Derrama do seu poder sobre a igreja. Derrama do seu poder sobre o teu povo, Senhor. Meu Deus, faça dessa igreja uma igreja avivada. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que não anda na carne, mas que anda no Espírito. Ajude a gente a andar no Espírito, Pai. Ajude a gente não só buscar benefícios próprios, mas ajude a gente buscar os benefícios de Cristo, Pai. Ajude a gente a buscar a vontade de Deus. Ajude a gente a buscar, Deus, a sua vontade melhor. Ajude a gente a buscar a vontade de Cristo. E, Pai, se entrou alguém aqui murmurando de alguma coisa que está passando, reclamando, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Repreende o espírito de murmuração da nossa vida, de reclamação. Ajude a gente a ser fiel em meio às provas, em meio às lutas. Ajude a gente a entender, Pai, em nome de Jesus, que tudo que a gente passamos não é nada comparado com a glória que há de se revelar, Pai. Ajude a gente a entender que tem um motivo as nossas provas, nossas lutas, nossas situações. E, Senhor, ajude nós a aprender nela. Ajude nós a aprender nela. E o melhor, Senhor, cumpre o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Cumpre o propósito que o Senhor tem na nossa vida, Pai. Que todos os propósitos sejam cumpridos em nós. E que a sua vontade seja feita para todos sempre, Pai. Na nossa vida, na vida da sua igreja e na vida do seu povo. Em nome de Jesus, Pai. E não nos deixe ser seduzido pelas riquezas do mundo, como Judas foi. Não deixe nós ser seduzido pelas coisas da terra, Senhor. Mas ajude nós a ser, Pai, em nome de Jesus, seduzido pelo Teu Espírito, ou atraído, ou envolvido pelo Teu Espírito, ou dominado pelo Teu Espírito Santo, Deus. Ajude nós a não andar na carne, Senhor, mas andar no Espírito. E Deus, Jesus foi fiel, cumpriu o propósito. Deus, ajude nós a ser fiel e cumprir todo o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Nós pedimos ao Senhor, Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.